Alô, massa torcedora do Museu da Pelada. Hoje, eu e o cinegrafista Fernando Gustavo viemos ao bairro do Portão para entrevistar Thiago Marcelo Silveira Cocito, campeão brasileiro de 2001 pelo Atlético Paranaense, aqui na Arena dos Campeões, onde está formando novos campeões para o Atlético Paranaense. Agradeço muito você nos receber aqui, Cocito. Tudo de bom para você. E vamos começar esse papo. Bom dia. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço, Fernando, aí pela oportunidade, né, pelo convite da gente poder bater um papo aí sobre minha carreira, sobre futebol, enfim. Prazer muito grande estar recebendo vocês aqui em Curitiba. E, exato, como você mesmo disse, nós estamos aqui hoje, né, na Arena dos Campeões, onde eu com o meu sócio, né, o Rogério Souza, que também foi campeão brasileiro, né, conosco no Atlético Paranaense, e é um grande irmão que eu tenho. E nós, quando paramos de jogar futebol, né, nós queríamos continuar perpetuando, né, e deixando boas mensagens, né, tanto do que nós vivemos dentro do campo, mas também fora dele, né, através de princípios e valores, e poder passar para as novas gerações. E a partir desse pensamento nós queríamos montar uma escolinha. E tivemos a oportunidade, pelo estreitamento de relacionamento que eu tive com o Ricardo Pinto, né? Eu convidei o Ricardo em 2000, através do meu pai, que era presidente do Batatais Futebol Clube, no interior de São Paulo. Eu fiz um convite para o Ricardo. Nós fizemos em final de 2012, para jogar o Paulista da Série A3 de 2013. E o Ricardo aceitou prontamente, né? Fomos para lá, tivemos uma grande passagem lá, porque conseguimos um acesso inédito para o Batatais, né, para a Série A2 do Paulista. E nesse período a gente estreitou ainda mais o relacionamento. O Ricardo, que havia sido o treinador de goleiro, né, da equipe campeã brasileira de 2001. Sim. E aí o Ricardo, que é o proprietário desse complexo aqui. Ele com a sua ex-esposa, né, com a Andressa. E aí ele queria que alguém tocasse aqui o ambiente, o local. E aí eu, como eu disse, falando com o Rogério, nós decidimos assumir aqui. Então já fazem mais de 6 anos, né, que nós estamos aqui arrendando esse complexo, a quadra. E aí nós implementamos a escola, uma franquia do Atlético Paranaense, né, da Escola Furacão do Atlético. Bom, então vamos começar agora a falar especificamente da sua carreira, vitoriosa carreira. Eu queria começar perguntando a você sobre, nesse tema, sobre a função que você exercia dentro de campo como volante, com uma característica muito mais de marcação, né? Talvez seja o tipo de jogador que sofre uma discriminação, um preconceito maior na cultura do futebol brasileiro. Você concorda com isso? Então, na verdade, desde quando eu iniciei, né, a jogar futebol, eu fui mudando um pouco minhas características, né? E depois eu vou fazer até uma comparação, né, que elas são inevitáveis, com o próprio Fernandinho, que hoje está no Atlético Paranaense. Então eu, quando comecei lá no Batatais, depois fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, né, as categorias de base, nós jogávamos, o futebol era de maneira diferente, né, não só a sua formatação, mas a maneira de jogar. E eu tinha mais, naquele momento, né, naquela época lá de infantil, juvenil, juniores, até no profissional também, tinha uma certa liberdade de chegar à frente, né? Nós tínhamos outros jogadores que jogavam junto conosco, que tinham esse senso de responsabilidade. Então, assim, quando o Cocito sai, eu vou ficar na dele, vou cobrir a dele. E depois eu vim para o Atlético Paranaense, então eu tinha uma mobilidade um pouco maior, de chegar à frente, de fazer ultrapassagem. Você sempre jogou na posição de volante, mas eu jogava de volante, mas eu chegava. Fazia ultrapassagem, chegava, fazia cruzamento na área, finalizava para gol. Não entrava tanto na área, né? Até por essa noção minha, essa responsabilidade defensiva, né, de liderança, de poder estar sempre por trás ali da bola, organizando sempre a equipe. Mas eu também chegava. Quando eu chego no Atlético Paranaense, continuei um período ali jogando dessa forma, até a chegada do Mário Sérgio em 2001, quando ele diz que ele não via outro jogador com essas características, eu digo assim, com extrema responsabilidade tática, né? De ficar realmente guarnecendo ali a zaga, preocupado em organizar toda a equipe, não passar da linha da bola. Ele falou, preciso que você fique, mesmo tendo a qualidade técnica, né, para poder jogar, preciso que você fique como o 5 mesmo, né, como o volante aqui na cabeça da área. Quase um terceiro zagueiro. Exatamente, que na verdade ali nós já estávamos jogando com 3 zagueiros. Porém, nós tínhamos 2 alas muito ofensivos, que eram o Alessandro e o Fabiano.
Então a responsabilidade defensiva, efetivamente, ficava pro Cocito, né, para mim, e pros 3 zagueiros, pro Ney, pro Gustavo e pro Rogério Corrêa. E os nossos alas eram muito ofensivos. Quem jogava comigo no meio era o Kleberson, né, e Adriano Gabiru, ou às vezes o Souza. Então eram jogadores também muito ofensivos que não tinham tanto essa responsabilidade defensiva. Né, Chegou o a pegar o Silas aqui também, não foi? O Silas eu peguei em 2000, um pouco antes. Um grande jogador também, depois foi meu treinador, Paulo, exatamente. Seleção, jogou 2 Copas do Mundo, né? Exato, o Silas, pessoa formidável. Aprendi muito com ele também, né, diga-se de passagem. E aí eu acabei ficando, até eu coloco entre aspas, né, mais preguiçoso. Porque depois que eu me adaptei a jogar dessa forma, você se condiciona a jogar de uma maneira que fica difícil depois você mudar essa forma de jogar. Preguiçoso porque você ocupava um espaço menor de campo. Exato, até que eu fazia muitas coberturas, né, pelas laterais e dos alas e tal, mas eu não passava da linha da bola, então eu não aparecia muito pra frente ofensivamente. Porém, eu acho que, né, o que seria do azul se todos gostassem do vermelho, né? Lógico que todo mundo quer fazer o quê? Quando você chega na escolinha aqui, os pais querem que os meninos joguem na onde? Façam gols, jogam no ataque. Porém, aí, como é que nós vamos fazer para defender? Ficar jogando só no ataque. Exatamente. Então nós temos que ter essa humildade também para reconhecer as nossas características e ver aonde nós podemos ser mais produtivos, mais eficazes. E aí, dessa forma, eu sei que eu estava contribuindo muito com a equipe, né? E não tenho vaidade nenhuma em querer aparecer na frente ou atrás. O mais importante foi o que nós conquistamos, né? Depois que foi o título. Se tivesse que fazer novamente da mesma forma, da mesma maneira, me abdicando de jogar, né? Renunciando à parte ofensiva para que a equipe, para que o coletivo vencesse, com certeza eu faria novamente. Eu comecei a jogar futebol lá nos campinhos da delegacia, lá em Batatais, que meu pai é delegado de polícia, ele fez um campinho na delegacia. Então eu jogava ali, na rua ele não gostava que jogava, né, que nós jogássemos muito, porque preocupação com atropelamento, com carro, isso, aquilo. Então, o perigo que se tem, né? E ele fez esse campo na delegacia, então eu jogava com meus amigos ali. Até que o Eric, que é um amigo meu, né, de infância, me convidou para jogar no Fantasminha da Mogiana, que é o Batatais Futebol Clube, né, era a categoria de base. E eu fui lá, fiz a avaliação e tal, e comecei a jogar no Batatais. E aí eu joguei depois do Batatais, saí dali, joguei nos clubes ali do Batatais. Um dia eu chego em casa e tinha uma convocação de uma seleção da cidade para jogar a Liga Ribeirão Pretana de futebol. Que nós íamos jogar contra as maiores equipes, eram o Botafogo de Ribeirão Preto e o Comercial, dentre as outras equipes da região. E aí nós lá, né, uma convocação dos meninos de uma cidade que é 12 vezes menos populosa do que o Ribeirão Preto, né? Eventualmente nós não éramos favoritos, né, de maneira alguma. Com certeza era o Botafogo e o Comercial. E nós montamos uma equipe, bom, quando ninguém esperava, né? Uma equipe desacreditada, mas nós acreditávamos, né? E nós fomos campeões em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Dá pra fazer um paralelo aí rapidinho com o Atlético Paranaense. Perfeito, sempre digo. Por isso que eu digo que a primeira equipe desacreditada que eu participei foi essa do Batatais. Né? E depois veio a do Atlético Paranaense, que também ninguém acreditava. E aí nós fomos campeões. Veio o convite para mim e para mais alguns colegas para entregar o Botafogo. Então eu chego no Botafogo, aí, primeiro momento ainda, eu peço pro meu pai, o pessoal me convidou para ir jogar no Botafogo e tal. Isso foi em 88, nós fomos campeões. Aí em 89 meu pai falou, não, você não vai jogar. Já foi uma grande frustração para mim ali, porque eu tava crente que eu ia poder jogar, já queria ser jogador de futebol, né? E meu pai, não, você tem que focar nos estudos, né? Primeiro o estudo e tal, e depois o futebol. Exato. E aí não deixou em 89, mas os caras insistiram, eu comecei a conseguir em 90. O pessoal voltou lá, me convidou, meu pai falou, beleza, você vai, mas a primeira nota vermelha você tá fora. Então eu continuei estudando e aí fui pro Botafogo. Não teve nota vermelha? Não tive nota vermelha, senão não estaria aqui hoje falando com vocês. E aí fui pro Botafogo, no Botafogo comecei, né, no Mirim, depois infantil, né, onde eu joguei com o Bordon, com o próprio Gustavo, depois no juvenil. Aí depois joguei com o Lucas também, que depois nós viemos juntos, eu, o Lucas e o Gustavo, né, pro Atlético. E sem dúvida, desde quando eu chego no Botafogo, nós já tínhamos a imagem desses ídolos de lá, né, Raiz, Sócrates, o próprio Zé Mário, tínhamos fotos, o pessoal contava um pouco da história pra gente, o próprio Marco Antônio Boiadeiro também, né, saiu dali, e tanto, dentre outros grandes jogadores, né. E quando a gente foi crescendo, depois o Borgão já foi pro São Paulo, o próprio Ney, que foi campeão brasileiro comigo no Atlético e capitão, também, e quando era infantil eu já vi o Ney jogando já na equipe principal lá do Botafogo, depois também foi pro São Paulo, né? Então assim, a gente sempre se espelhava nos jogadores e a gente via, o Botafogo sempre foi um celeiro, né? Diz até, um celeiro de grandes craques, né? Então sempre, daquela região e dali do Botafogo propriamente, sempre saiu grandes jogadores. Então a nossa expectativa era de que a gente conseguisse também trilhar
o caminho que esses grandes craques trilharam, né? E como é que foi que o Atlético Paranaense descobriu você? Então, eu subi muito cedo pro profissional, né, do Botafogo, já com 17 anos. Em 95 nós jogamos um brasileiro da série C. Depois em 96 eu acabei sendo convocado para a seleção, né, sub-20, tive algumas convocações, fui campeão lá na França, né, no torneio de Toulon. Então já tinha um certo destaque, já apareciam algumas propostas de algumas equipes, porém sempre por empréstimo. E o Botafogo sempre nos preservou e não nos liberou por empréstimo, queria realmente nos vender, né, e fazer uma venda. E foi passando o tempo, 96 jogando Paulistão, depois 97 jogamos A2. Em 98 eu tive uma lesão de pubis, que na verdade no momento ali ninguém sabia o que eu tinha. E eu vinha jogando muito bem a Paulista Série A2, e o Lucas e o Gustavo também, né, vinham se destacando bastante. Nesse período o Atlético foi para assistir um jogo do Lucas e do Gustavo. Eu eventualmente, devido à minha lesão, não estava jogando. Porém, até uma situação, um fato engraçado, né? Eu tinha um videocassete, eu comprei um outro videocassete e eu editava os meus lances. Eu fazia, né, que hoje em dia tem os vídeos, depois virou DVD e tal. Eu selecionava os meus melhores momentos e eu deixava com o supervisor nosso. Segundo esse supervisor, quando o pessoal do Atlético chegou lá para falar do Lucas e Gustavo, ele falou: ó, olha essa fita aqui do Cocito, ele é seleção brasileira sub-20, já vem jogando há bastante tempo, pô, aproveita aí. Acho que ele deve ter pensado, né? Aproveita que ele tá bichado aí, machucado, leva ele embora, né? Porque eu já havia quebrado o pé duas vezes. Caramba, lá no coisa, já havia operado o joelho. O mesmo pé? Tudo isso com o mesmo pé. Tudo isso com 18, 19 anos. E aí eu tava com essa lesão que ninguém sabia o que eu tinha. Acho que ele falou, ó, leva esse aqui que é um dos melhores, é o melhor dos três aqui. Só que acho que ele falou, pô, aproveita já, né? Que ele tá bichado, já leva embora. E assim eles viram a fita, tal, no final. Fui negociado juntamente com o Lucas e com o Gustavo. Fomos comprados pelo Atlético Paranaense. E assim eu chego no clube, né, que me abriu as portas, e eu vim para tratar a minha lesão. Foi aqui que você descobriu? Aqui que eu descobri que era lesão de pubis, e aí nós fizemos um trabalho conservador aí por alguns meses. Uma lesão chatinha, doída demais. Nossa, foi a pior lesão que eu tive no meu futebol, as piores dores, piores sensações, assim, angústia, né? De não saber, era uma lesão nova naquele momento, de saber se eu voltaria a jogar ou não, porque depois eu tive que fazer a cirurgia do pubis. Ah, sim. Então eu acabei estreando no dia 24 de setembro de 98 aqui. Joguei meio tempo. No dia 7 de outubro eu estava operando pubis. E a cirurgia, estreiei e operei. Eu joguei meio tempo, não aguentava de dor. Parece uma cesárea, né? Faz um corte aqui. E bom, mas graças a Deus depois eu voltei já dia 5 de janeiro fazer a pré-temporada, né? Em 99. Com todo o elenco aí, graças a Deus consegui jogar. Então, o time que foi campeão brasileiro em 2001, ele começou a ser formado ali ou foi mais à frente? Dá para contar pra gente como é que foi a formação daquele time que foi campeão brasileiro? Já tinham alguns jogadores, né, que já estavam em 99. Por exemplo, no caso estava eu, Lucas. Depois em 99 já chega Kleber Pereira. Kleberson já estava. Kleberson é do próprio Atlético, né? Foi na divisão de base, o Kleberson? O Kleberson chegou na base ainda. Depois ele já subiu, né? Que ele é 7'9". Ele já subiu ali com seus praticamente 20 anos ali e já ficou no profissional. Então alguns jogadores já vinham chegando. Em 2000 chegaram outros jogadores, o Alessandro já estava em 2000, o próprio Rogério Souza estava em 2000. Depois em 2001 chegaram outros. Aí chegou o Rogério Correia, o próprio Nem. Então assim, mas já tinham muitos. O Flávio, por exemplo, Adriano Gabiru já estavam desde 96 ou 97, se não me engano. O Flávio chegou até antes. Então muitos jogadores daquela equipe de 2001 já estavam, né, nos anos anteriores aqui. E alguns jogadores chegaram depois na sequência, né? O próprio Carpegiani começou a montar a equipe de 2001 também. Depois ele saiu, depois chegou o Mário Sérgio, né? Então muitos daqueles jogadores já estavam anteriormente aqui. E aí vocês vocês costumam se encontrar, né, pessoal? Até porque alguns ainda moram aqui em Curitiba. Dois deles trabalham no próprio Atlético Paranaense ainda. Você trabalhou até ano passado dentro do clube. Então vocês ainda têm esse encontro, se falam sempre, a resenha deve ser fantástica, né? Não, nós temos um grupo, né? Campeões 2001 de WhatsApp. E a gente está sempre se falando, mandando mensagem. Consegui. Eu tomei à frente, na verdade, a iniciativa também. E nós conseguimos organizar uma festa ano passado, né? Em dezembro aí, quando nós comemoramos os 20 anos do título brasileiro. Então a gente está sempre se falando, sempre se encontrando. Muitos moram aqui, alguns estavam morando, mas saíram, né? No caso do Rogério Correia, né? Que tem a família aqui.
tá agora como treinador, o próprio Rodriguinho também tá como treinador lá em Goiânia, né? O Rogério tá no Marcílio Dias. E a gente tem um time de master, que a gente geralmente está se encontrando. Nós teremos um jogo agora também domingo, a gente faz alguns jogos aí, principalmente pelo interior do Paraná, Santa Catarina. Então a gente está sempre se encontrando, sempre trocando ideia. Formou-se uma amizade muito grande, né, daquele time. Dá para lembrar aí a escalação principal com alguns jogadores que entravam sempre? Por exemplo, o Ilan jogou muito, né? Muitas vezes, né, naquele time. Tem outros que entravam bastante, mas o time principal aí do Atlético. E falar um pouquinho sobre aquela campanha, né, que foi vitoriosa vou te falar aqui a escalação, né? Que a base, assim, que é o Flávio, Alessandro, aí era Rogério, Nem, Gustavo e Fabiano. Aí era eu, né, Cocito, Kleberson, Adriano, depois que o Adriano quando se lesionou, e depois o Souza. Então, assim, jogou bastante Adriano e Souza, né, como meia. E aí Kleber e Alex Mineiro. Porém, algo que eu gosto de ressaltar muito, e que foi algo fundamental para que nós fôssemos campeões, não só a união da equipe, mas porque o plantel era muito homogêneo. Então, como você mesmo disse, muitos jogadores jogaram bastante, né? Mesmo não sendo titulares. Então, nós não tínhamos 11 titulares. Um elenco, né? Tinha um grande elenco, né? O próprio Ilan, inclusive o primeiro gol da final aqui contra o São Caetano, o Kleber estava suspenso, foi o Ilan que fez. O próprio Rogério Souza, né? Que é meu sócio aqui na quadra, e o Rogério estava também em todos os jogos, jogou bastante. Adalto fez bastante gols também. Como eu disse, o Souza, enfim, vários jogadores ali que sempre que o Igor, sempre que entravam, davam conta do recado. Então, assim, nós tínhamos uma equipe muito homogênea, e essa união, na verdade, eu sempre digo que essa gestão do grupo, né, ela é importantíssima para que o time seja campeão, né? E você chegava no vestiário, assim, tava todo mundo lá na mesma sintonia, né, na mesma conexão, assim, todo mundo pensando muito junto, todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, como costumo dizer, remando para o mesmo lado, isso aí, com a mesma força, com a mesma sintonia, né? Eu acho que isso é importantíssimo, e isso fez com que nós chegássemos ao título. O treinador era o Mário Geninho. Começou o Mário Sérgio montou. Começou o Mário Sérgio, né? Carpegiani que você falou. Começou em 2001, depois já vinha sendo montado já há alguns anos. Aí o Carpegiani teve em 2001 também. Depois veio o Mário Sérgio, né? E depois com a chegada do Geninho, a gente estava numa fase oscilando bastante. Chegou o Geninho, aí nós ficamos 12 partidas invictos ali. E deu realmente uma alavancada, exatamente. Como eu disse, eu acho que o mais importante de tudo, do treinador, do líder, né? No caso do projeto, que é o treinador, é deixar com que todos se sintam importantes, né? Que todos estejam realmente preparados, porque nós não sabemos quando vamos ter a oportunidade de estar jogando. Só jogam 11, mas amanhã pode ser que seja você que esteja, né, tá jogando, pode ser que você vai fazer o gol da final, como aconteceu com o Ilan. Então, assim, eu acho que isso é uma máxima do ser humano, né? Acho que todo mundo gosta de se sentir importante, todo mundo gosta de se sentir ouvido, sentir visto. Eu acho que esse é o fator principal de um treinador em relação a um time. Administrar um elenco não deve ser fácil. Sem dúvida. Você, não sei se foi no próprio Brasileiro, mas foi em 2001 que você teve um lance com o Kaká, né? Sim. Que ele saiu chorando de campo e tal. Isso, eu vi uma declaração sua à imprensa que você disse que aquele episódio marcou muito sua carreira e te prejudicou, de certa forma, em muitos momentos. Você pode falar sobre... Bom, o gramado está muito escorregadio, né? Realmente estava chovendo bastante. Em Curitiba, né, nós não tínhamos ainda o teto retrátil, né? Se fosse hoje o campo, apesar que os caras também molham o campo, né? E aí foi um lance que foi ocasional. O que eu sei, que o Kaká já estava com uma lesão no tornozelo. Então, assim, não foi uma pancada, porque muita gente fala sem sequer ter visto o lance, como é que foi. Né? No primeiro momento, ele ainda, na hora que ele vai receber a bola, ele me acerta um tapa, meio que no pescoço, quase pegando na cara. E eu saio correndo, tentando marcá-lo assim, e eu vou escorregando, se você ver o lance, e eu acabo puxando ele pelo calção e trazendo para baixo. E aí ele cai, nós caímos juntos assim, então não foi uma pancada, chega chutando por trás, quebrando a perna, não foi nada disso. E ele acabou torcendo o tornozelo. Acredito que tenha pego mesmo o tornozelo, que ele estava machucado, que eu fiquei sabendo depois. E o próprio Kaká me inocentou, né, depois do lance, tudo. Você chegou a falar com ele? Falei pela imprensa mesmo assim, né, por telefone, em alguns programas de televisão ali e de rádio. Pedindo desculpa mesmo, eu não tendo a intenção de machucá-lo, dele sair. E o choro dele, ele já deixou bem claro isso, que não foi por dor, não é nada por isso. É por estar saindo no momento em que ele sabe que ele poderia ajudar a equipe dele, sem dúvida nenhuma. Né? Muito jovem sem na dúvida. Época, né? E ajudaria muito, porque ele era realmente
o grande destaque, né? Não só do São Paulo aí, mas um Esperança, grande destaque né? do futebol Uma pressão brasileiro. muito grande também, né? Exato. Que para um garoto, né, naquele momento, devia estar uma pressão muito forte. E assim, a repercussão que se tomou é porque era o cocito do Atlético Paranaense. Se fosse qualquer outro time do eixo, por exemplo, de maneira alguma teria essa repercussão que teve. Porque ninguém queria que o Atlético chegasse numa final de Brasileiro. Ninguém queria que a final fosse Atlético e São Caetano, né? Então, foi assim, uma final, foi das finais inesperadas do o Campeonato São Paulo Brasileiro. era o time favoritíssimo do brasileiro, né? Vários jogadores de seleção brasileira, então assim, um time muito Mais bom cotado, realmente, né? mais cotado, e nós, então assim, a repercussão foi muito grande. Vários, né, cronistas aí, pessoas que realmente são formadores de opinião, tiveram um desrespeito muito grande, não só comigo, mas com toda a equipe do Atlético. Em 2003 você foi pro Corinthians, né? E ficou só um ano, né? E depois foi em 2004 pro Grêmio. Foi um período complicado para você. Você estava no Atlético, a impressão que dá é que você estava em casa, né? E aí você foi para um outro desafio, logo num clube, uma torcida gigantesca como o Corinthians, enfim. Mas você não conseguiu desenvolver o mesmo futebol. Devido às lesões, inclusive, né? Eu chego no Corinthians, para alegria, né, do meu pai e de toda a família, que eles são em 10 irmãos, todo mundo corintiano. E apareceu a oportunidade de eu ir pro Corinthians. Então, assim, eu chego no Corinthians muito bem, na verdade. Faço uma grande estreia contra o Flamengo, né, na minha estreia já. Depois, o meu segundo jogo é contra o River, pela Libertadores, lá no Monumental de Nunes. Faço também um grande jogo. Inclusive, salvo um gol lá. A gente estava ganhando de 1-0. Você vê como é que as coisas mudam muito rapidamente, né? A gente ganhando o jogo do River, um jogo controlado. Eu consegui salvar um gol de bicicleta em cima da linha aos 34 do segundo tempo. 1-0 pra gente. E a gente acabou perdendo aquele jogo 2-1. Tivemos a expulsão do Kleber, né? E como é que as coisas mudam. Então, assim, depois no jogo da volta, quando nós retornamos da Argentina, nós fomos jogar em Fortaleza, contra o Fortaleza, antes do jogo do retorno das quartas da Libertadores, e eu acabo torcendo o tornozelo. Já no meu terceiro jogo, então já foi uma lesão, e foi já um grau mais elevado. Eu não consegui jogar o jogo contra o River depois da volta, já fiquei um período parado. Depois eu volto a treinar, recupero a forma física e tal, e volto a jogar. Tenho uma lesão muscular, inclusive a minha primeira lesão muscular séria foi no Corinthians, na posterior. Também fico praticamente um mês parado, para mais, né, até retornar a jogar. Você vai ficando tempo parado, não consegui ter sequência. Depois eu volto a jogar no dia do meu aniversário, inclusive, 24 de agosto, no jogo contra o Inter aí. Eu acabo quebrando o pé, o direito, não o esquerdo, que eu quebrei no Botafogo. Aí quebrei a mesma coisa, o quinto metatarso, no jogo contra o Inter. E aí, aquele período com gesso e tal, então assim, pra você ver, em 8 meses foram muitas lesões, né? E separar só o tempo que eu fiquei parado, essas lesões, deu praticamente 4 meses. Fora o tempo que eu recuperava. Eu acabei jogando 14 partidas, mas nos jogos que eu joguei, eu ainda consegui render bem. E até surgiu o comentário no final da temporada que eles queriam, ainda pensaram em renovar o contrato. Tanto é que quem me referendou para o Grêmio e falou, não, pode levar, pode contratar, foi o Roque Cittadini na época, que era dirigente do Corinthians. E aí eu fui pro Grêmio. E aí no Grêmio também, mas foi um grande aprendizado no Corinthians, um grande aprendizado no Grêmio também. No Grêmio eu cheguei a jogar 51 partidas como titular. Jogou mais. Né? Foi um período em que, até eu digo assim, de grande aprendizado. Foi um período que a equipe realmente, né, nós não conseguimos render o esperado, a expectativa, nós acabamos descendo, caindo com o Grêmio. Porém, eu consegui ter uma das minhas melhores fases assim, durante a minha carreira, né? Com esses 51 jogos como titular, tive, acredito que as minhas melhores propostas após a minha estada no Grêmio, né? Até de renovação com o Grêmio, mesmo tendo acontecido o descenso. Só que eu tava, meu passe ele era metade do Rentistas e do Atlético, só que eu tava preso no Uruguai. Então eu não exercia a lei do passe. E naquele momento, o Atlético quis com que eu retornasse para jogar Libertadores de 2005. Então, assim, eu tive proposta para ir pro Braga de Portugal, que eram 3 anos de contrato, vim aqui, falei com o Petralha e tal. Ele quis que eu ficasse para jogar Libertadores, para me liberar somente depois, para ir pra Europa. E aí eu acabei voltando pro Atlético em 2005, para jogar Libertadores. Fomos campeões paranaenses mais uma vez e fui vice-campeão da Libertadores, né? Depois que eu saio pro Tenerife. Foi com a final com o São Paulo, né? Que é a final com o São Paulo, né? Que inclusive eu tenho falado bastante agora nesse período, né? De final de Libertadores. Que o Atlético chega novamente contra um brasileiro, né? E contra o São Paulo, né? Novamente São Paulo o que mais ficou marcado para nós, e eu digo que para mim
né? Você pergunta, pô, sua carreira aqui, você foi, como é que foi a expectativa criada e como é que foi a sua carreira para você? Eu falei, cara, para mim foi muito, eu consegui muito mais do que eu almejei, não, mas do que eu imaginei ter, na verdade, em relação a títulos, em relação a tudo, né? A conhecimento, a crescimento, a evolução. Mas a minha maior frustração no futebol foi essa Libertadores, porque eu vejo que era algo atingível, né? Não era algo fora do normal se nós fôssemos campeões do São Paulo. Porque chegaram à final. Mesmo porque chegamos à final e porque nós não pudemos jogar a final na arena, nos nossos domínios. Então, assim, essa incógnita vai ficar pro resto das nossas vidas aí, que eu não tenho dúvida nenhuma. Não sei se nós seríamos campeões da Libertadores. Mas seria um outro ambiente. Mas a vantagem que nós levaremos pro Morumbi, sem dúvida nenhuma, seria outra se nós jogássemos na Arena da Baixada. E você foi depois dessa Libertadores, você foi pro futebol espanhol. Fui pro Tenerife. Depois jogou no Real Múrcia, né? E lá você enfrentou grandes craques do Na verdade, então, o Tenerife, eu tava na segunda divisão. Ah, sim. Isso. E o Múrcia também. Só que quando eu chego, aí eu fui pro Tenerife, já tive um problema, eu saí daqui de uma final de Libertadores, jogando, voando, bem fisicamente, bem tecnicamente, e quando eu chego eu tenho um problema com o passaporte. Meu passaporte não saiu no tempo que era esperado, e acabei ficando um período parado, até eu começar a jogar. E depois eu jogo no Tenerife, eu vou pro Real Múrcia, no Real Múrcia eu tenho essa lesão minha de cartilagem. Então, assim, que me fez com que eu parasse precocemente, fazer a cirurgia lá, e aí eu retornei ao Brasil. Então, eu acabei no Múrcia também, não tendo a oportunidade de jogar, né, o que eu esperava, né? E a equipe acabou subindo esse ano para a primeira divisão. O pessoal queria que eu ficasse lá ainda, eu tava com meu filho grande, estudando, e acabamos retornando pro Brasil. Assim, eu vi como uma nova oportunidade de conhecer, né, um novo futebol, de se abrir as portas para uma nova oportunidade, sei lá. E a minha ideia era chegar lá, cheguei no Tenerife, mas era jogar a primeira divisão, ou com o próprio Tenerife ou com qualquer outra equipe, né? E eu tenho certeza, se eu não tivesse lesionado depois quando eu fui pro Real Múrcia, o Real Múrcia subiu esse ano para a primeira divisão, e eles queriam que eu ficasse lá. Então, assim, eu digo que uma decisão precipitada que eu tomei, né, que eu não tomaria se eu voltasse no tempo, era de ter retornado para o Brasil. Eu fiquei muito preocupado. Você lembra como eu te falei no início da nossa conversa lá em 89, quando meu pai, né, se preocupando muito com os estudos, foi a minha vez de me preocupar demasiadamente com o estudo do meu filho. Nada que se ele perdesse um ano, que ele não pudesse recuperar depois, mesmo porque depois que ele se formou, ele ainda ficou mais de um ano para entrar na faculdade. Então, assim, eu acabei pensando, né, não que está de forma errada, né, o que naquele momento a gente pensava mesmo, eu tinha isso como estudo, que é a forma... Então, eu não queria prejudicar a minha família. Mas eu acredito que se eu tivesse ficado lá, eu teria jogado a primeira divisão e teria tido uma outra sorte. Mas também tem esse problema da minha lesão de cartilagem, que foi séria, né? Eu tive que fiquei 2 meses sem pisar. Que no final acabou tirando você do futebol, né? Exatamente, precocemente. Você voltou pro Fortaleza? Foi pro Fortaleza? Então, depois eu volto pro Brasil, vim pra cá, me recuperei, né? Aí em 2007 fui pro Fortaleza. Foi campeão, né? Lá. Campeão cearense, mas ali eu já comecei, quando eu volto, essa lesão de cartilagem, pra você ter ideia, quando eu falava com os médicos, com o pessoal, eles sempre falavam, eu via vários jogadores que já haviam parado de jogar devido a essa lesão, porque realmente a dor é insuportável. Então, nesses últimos 3 anos da minha carreira, depois que eu retorno da Espanha, dessa cirurgia, Fortaleza, no próprio Avaí, depois no Boa Vista, no Vila Nova, quando eu encerro a carreira, nesses 3 anos, eu treinava tomando anti-inflamatório para treinar e injeção para jogar. Era muito sacrifício. Então, assim, muito sacrifício e muita dor e só prejudicando. E assim, eu vejo hoje o preço que eu tô pagando, né, por tudo isso que eu vivi nesse período. Inclusive, tá marcada uma ressonância, mais uma, né? Dá umas 50 que eu já fiz para poder fazer. E você joga ainda, né? E ainda... Tá jogando Master, né, que você falou? Na verdade, eu jogo Master. A gente tem na quadra, né, uma turminha que a gente bate uma pelada de vez em quando, mas assim, bem de leve, eu já não consigo muito frear, né? E agora o que eu consigo brincar com um pouco mais de qualidade é no futevôlei, que daí é na areia, que tem menos impacto, né? Mas também sinto dor, mas a gente que sempre competiu... Quando você tá correndo e tem que dar frear, aquela freada, você vai diminuindo a passada até conseguir retornar. Se tiver muito rápido, você não consegue parar, atropela quem tá na frente. Mas é isso. Mas você falou assim rapidamente pela sua passagem no Avaí, mas você ajudou o clube a subir para a primeira divisão de 2008, né, para 2009. O Avaí disputou a primeira divisão
em 2009. Mas você não ficou, você foi pro Boa Vista, né? Isso, do Rio. Do Rio, Saquarema, né? Como eu disse, você vê, o próprio Fortaleza, quando eu chego legal, chego bem, treinando e tal, daqui a pouco meu joelho começa a dar trabalho de novo. Eu tenho que fazer uma outra cirurgia em 2007, fiz uma limpeza, vim pra Curitiba fazer aqui, Dr. Edilson. Aí eu volto pro Fortaleza, beleza. Termino, nós quase subimos com Fortaleza. Mas já comecei a ter muita lesão muscular, por compensação. Exatamente. Aí no Avaí, mesma coisa, cheguei no Avaí legal, bem também, jogando bem. Tinha dia que você tava assim, pô, numa plenitude física, legal, treinando legal, daqui a pouco, pô, fisgava a panturrilha. Também não tive tanta sequência devido às lesões, mas consegui ajudar a equipe dentro do campo, nas oportunidades que eu tive, né, no Avaí, e também fora do campo, né? Então, assim, como eu disse... Com a tua experiência... Exatamente. Essa gestão que eu digo do treinador é importantíssima, mas tendo líderes positivos também, né, mesmo que eles não dentro do campo jogando, ou fora do campo, eu acho que é fundamental isso aí. E eu sempre tentei ajudar da melhor maneira possível todas as equipes que eu passei, jogando ou não, né? Ou jogando, ou no banco, ou fora do banco. Sempre contribuí da melhor maneira com tudo, né? Então no Avaí eu tive a oportunidade também de ter lá, tem a camisa lá do acesso, tem meu nome lá autografado e para mim foi também uma grande passagem. E você teve experiência lá no Clube de Bacaxá, distrito de Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde eu nasci não no Saquarema, mas na capital. E como é que foi? Você jogou o Campeonato Carioca lá? Jogamos no Carioca, 2007? isso. Não, foi 2009, o Carioca. Foi a única oportunidade que eu tive de jogar, né, um Carioca. Eu havia tido, antes de eu ir pro Corinthians, teve o interesse do Flamengo também, no mesmo período ali, eu acabei optando para ir pro Corinthians, né, em 2003. Então foi a única oportunidade, foi bacana, né, de conhecer ali, foi eu e o Gustavo, que também foi campeão brasileiro comigo aqui no Atlético, né, e foi bacana, cara, de conhecer lá o finado Zé Luiz, né, que eram dois irmãos, né, que são os presidentes. O Zé Luiz faleceu, né, de câncer, mas são pessoas assim magníficas. O próprio João Paulo, eu tenho contato de vez em quando com ele também, pessoas sérias. Então assim, foi bacana de conhecer, de vivenciar uma outra competição, né, de morar no Rio, de conhecer ali a cidade. Fiz também grandes amigos ali e assim, bacana porque, pra você ver, quando eu saí do Avaí, eu fiquei um período parado e surgiu a oportunidade do Boa Vista. E eu digo assim, para ganhar metade do que eu ganhava no Avaí, digo em termos financeiros. Mas eu sempre digo e oriento também, quando eu estava na base, ele falando para mim, às vezes você tem que dar, e não digo às vezes, você pensa que é um passo atrás, né? Mas na verdade você está dando um passo para frente, na verdade. A gente fala dar um passo atrás para dar dois na frente. Mas graças à oportunidade do Boa Vista, que eu agradeço muito, de eu ter feito alguns jogos ali, que eu fui visto pelo pessoal do Vila Nova, e que fez com que eu voltasse a jogar pelo menos a série B do Brasileiro, né, e depois terminar a carreira lá no Vila. Então assim, pra gente encerrar esse papo ótimo aqui que a gente teve, eu queria saber só para você acabou encerrando sua carreira lá no Vila Nova, você já falou que foi precocemente, né, com 32, né? 32 anos. 32 anos. Como é que foi para você decidir, né, parar? Se foi difícil, se você começou logo a se preparar para continuar trabalhando no futebol, como é que foi essa transição de carreira, né, vamos dizer assim? Então, um período muito difícil para mim, principalmente porque eu sempre gostei muito do que eu fazia, sempre amei o futebol e sempre tive uma paixão muito grande por treinar, né, por estar jogando, por estar vivenciando tudo isso. Então assim, por eu gostar muito de treinar, e eu até brinco, né? Eu parei de jogar futebol com 32 anos puxando a fila. Eu digo que quando eu chegava para treinar, eu era o primeiro a chegar, era sempre um dos últimos a sair. Então sempre gostei muito de vivenciar e de viver tudo aquilo, né, com intensidade realmente, na sua totalidade. Então para mim foi muito difícil, né? Mas as dores realmente eram demais. Eu sei que eu estava me prejudicando e o pior de tudo, eu não estava conseguindo superar as expectativas criadas por mim, não pelos outros. Porque eu poderia até, digo entre aspas, como muitos fazem, né, roubando, como a gente fala no futebol, enrolando e rebolando, né? Eu poderia jogar, mas eu não estava conseguindo fazer da maneira que eu deveria realmente fazer, né, buscando a excelência, né, que nem até está escrito no nosso DNA. Então assim, eu não conseguia mais. E aí eu realmente decidi, foi uma decisão difícil. Naquele período eu acho ainda, né, era mais difícil ainda porque nós não tínhamos tanto acesso a tantas informações como se tem hoje pro pós-carreira. Isso foi quando? 2010? Foi 2009 que eu parei. Então assim, hoje em dia você vê aí
o acesso a cursos online, de fazer. Então, as assim, possibilidades hoje são muito maiores. Então, assim, e é o que eu aconselho aos meninos de fazerem já desde enquanto estão jogando, porque nós temos realmente, enquanto jogadores, por mais que a gente treine e tal, mas tem muito tempo ocioso, muito tempo em viagens, de ônibus, concentração, que você poderia estar podendo, né, buscando conhecimento, né, não só com livros, com leitura, mas em cursos. Tem muitos cursos aí que são importantes para se fazer. E nós não tínhamos isso naquele momento. Então a gente separava, ou já vai para ser treinador, ou para ser empresário. E eu, no primeiro momento, eu acabei até tentando empresariar, na verdade, ajudar alguns companheiros que eu conheço, né, que jogaram comigo, que estavam jogando juntos. Falar para você, não ganhei praticamente nada em relação a como empresário, né? E eu vi que era um meio assim muito corrompido. E assim, eu não coloco hoje na minha vida, e nunca coloquei assim o dinheiro como uma grande prioridade, né? O cifrão. Então assim, eu não queria corromper meus valores, né? Deixar de. Então eu achei melhor não ficar nesse meio, né? Como empresário. E aí que eu fui. Nós pensamos depois em fazer a escolinha, por isso nós viemos aqui, montamos a escola, né? Depois eu trabalho também, invisto na verdade, não trabalho, invisto em construção civil. Então já desde 2008 eu já investia nisso, né? Mas realmente o futebol está no sangue. Então assim, ter esse convívio, então assim, o ambiente que se cria, onde nós estamos aqui hoje, né? Da escola, da Arena dos Campeões. Então nós criamos a escolinha, estamos aí há 6 anos e pouco. A ideia é que a gente possa crescer cada vez mais, né? Hoje nós estamos aí com mais de 400 alunos. E a ideia é criar outras franquias e poder estar nesse meio, né, cara? Eu tive a oportunidade depois de voltar ao clube, trabalhar por quase 4 anos, até o ano passado, com as categorias de base, passando um pouco do que eu acredito, né? E da minha vivência enquanto jogador, né? Então foi isso. É difícil parar, mas nós temos que seguir buscando e evoluindo. Exatamente. E no seu caso, continua no futebol. Sem dúvida, continua no futebol. Eu acho que nós temos, como eu disse, é ser vencedor na vida, né? E isso independe de você levantar um troféu ou não, né? Eu acho que o seu vencedor é você tá buscando sempre evoluir, buscando sempre crescer, né? Levantar quantas vezes forem necessárias. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E tá podendo contribuir com a vida de outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental a gente deixar, né? Eu falo muito em propósito, né? Que é um dos nossos eixos geradores dos comportamentos, né? O propósito é a gente ter um propósito realmente de vida, porque o nosso legado ele está diretamente ligado ao nosso propósito. E eu acho que nós temos que deixar realmente um legado duradouro, né? E, né, como a gente diz sempre, dessa vida nós não levamos nada, mas nós temos a obrigação de deixar algo positivo, deixar um legado que perpetue, e para isso somente você vai deixar investindo em Deus e nas pessoas. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Pela carreira vitoriosa e agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade aí. Ter nos recebido aqui, essa simpatia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um grande abraço.